Delineamento dos programas de avaliação do desempenho motor. Em analogia com outros indicadores tratados pelo profissional de educação física, a avaliação do desempenho motor se caracteriza como processo mediante o qual se torna possível reunir informações que venham a auxiliar na identificação do perfil motor individual dos jovens e nas tomadas de decisões associadas aos componentes motores. Neste sentido, a realização de avaliações seguras e confiáveis baseia-se na elaboração do delineamento que possa nortear as ações em cada uma das etapas do processo. Definir com que finalidade se realizará a avaliação constitui ponto de partida para as tomadas de decisões e nas demais etapas do delineamento. No campo da educação física, a avaliação do desempenho motor pode-se ter como propósito: oferecer informações voltadas à conduta motora, reunir subsídios para acompanhamento do processo de desenvolvimento motor, permitir a detecção, a seleção e a promoção de talentos para a prática de esportes de alto rendimento, contribuir na elaboração de diagnósticos direcionados ao acompanhamento do estado de saúde e alimentar banco de dados com finalidade de desenvolver pesquisas de cunho científico. Após definição do propósito a ser alcançado com o programa de avaliação do desempenho motor, próximo passo é selecionar os componentes da aptidão física que deverão ser analisados mediante a aplicação dos testes motores. Nesse particular, procede-se à seleção prévia dos componentes da aptidão física que apresentam relação direta com os objetivos estabelecidos. Dentro do universo da aptidão física, os componentes merecedores de atenção quando do delineamento de programas de avaliação do desempenho motor são resistência cardiorrespiratória, força, resistência muscular, flexibilidade, velocidade, potência, agilidade e equilíbrio. Uma vez formulados os objetivos da avaliação e definidos os componentes a serem avaliados, faz-se necessário estabelecer o referencial de análise. Nesse sentido, apresentam-se duas opções: avaliação referenciada por normas e avaliação referenciada por critérios. De acordo com os objetivos a serem alcançados com o programa de avaliação do desempenho motor, a escolha deverá recair sobre um ou outro procedimento. O objetivo a ser alcançado com o programa de avaliação do desempenho motor, a natureza dos componentes de aptidão física selecionados e o referencial de análise pré-estabelecido precisam ser considerados para a tomada de decisão a respeito dos testes motores a serem aplicados. A literatura especializada na área tem oferecido grande quantidade de testes motores direcionados à coleta de dados voltados aos componentes da aptidão física. Neste caso, dentre os testes motores disponíveis que podem auxiliar na avaliação do desempenho motor, existem aqueles mais adequados que outros para alcançar os objetivos propostos. Contudo, na escolha dos testes motores a serem aplicados, além dos aspectos associados à validade, a precisão e a exatidão dos seus resultados, deve-se levar em conta disponibilidade de equipamentos necessários em sua aplicação, a adequação das instalações físicas disponíveis e controle do ambiente em condições favoráveis, domínio da técnica e dos procedimentos de aplicação, adaptabilidade dos jovens aos procedimentos de testagem e segurança da integridade física dos jovens. Considerando que os testes motores já foram selecionados, a etapa imediata é sua aplicação. Dispensável salientar que a aplicação dos testes motores podem ocasionar dificuldades derivadas da quantidade de jovens a serem avaliados, do tempo disponível, das condições e da disposição dos equipamentos envolvidos e da perícia do profissional em sua utilização. É difícil propor receituário único de instruções na tentativa de minimizar essas dificuldades. Tão diversas são as situações apresentadas e as condições reais à disposição no momento da aplicação do teste. Bom senso e experiência do profissional envolvido na aplicação dos testes motores são a melhor garantia de êxito nesse aspecto. Neste caso, atenção especial deve ser oferecida às instruções apresentadas aos jovens que estão sendo submetidos aos testes motores, aos procedimentos de execução, ao aquecimento prévio, à ordem dos testes, ao tempo de recuperação entre um teste e o seguinte, às condições climáticas e de temperatura ambiente e a motivação na tentativa de estimular o jovem a alcançar o máximo de rendimento.
A etapa seguinte diz respeito à interpretação dos resultados obtidos com a aplicação dos testes motores. A responsabilidade na tomada de decisões não permite que se emitam juízos ou se utilizem processos superficiais que possam deturpar os resultados obtidos e, por sua vez, comprometer a avaliação do desempenho motor. Um rol de resultados fornecidos pelos jovens passa a ter menor significado quando não existe a preocupação em interpretá-los, ou seja, deve-se procurar extrair dos resultados obtidos conclusões legitimadas pelo conhecimento disponível na área e pelos recursos interpretativos coerentes com objetivos a serem alcançados na avaliação. Nesse particular, embora se possa entender que avaliação e quantificação não são processos análogos, o domínio de técnicas estatísticas e de recursos computacionais podem contribuir extraordinariamente na avaliação do desempenho motor. Contudo, por conta disso, não se deve admitir que aqueles profissionais com suficiente conhecimento em estatística e com acesso a softwares específicos sejam, por essa mera consideração, avaliadores por excelência. São necessários elevado grau de discernimento e amplo domínio do conhecimento sobre conceitos associados ao desempenho motor. No campo do desempenho motor, se é correto afirmar que quem avalia algum componente da aptidão física. Não é menos verdade admitir que quem avalia algum indivíduo. Logo, os jovens submetidos aos testes motores devem receber retorno da avaliação realizada o mais imediatamente possível. Nesse particular, os recursos de informática podem desempenhar papel preponderante, mas chama-se a atenção para que as informações referentes às avaliações sejam transmitidas de maneira clara e objetiva, com uso de expressões e de conceitos que possam ser elucidativos e de fácil compreensão a quem de interesse. Essa etapa do delineamento dos programas de avaliação é crucial e justifica as demais etapas anteriores do delineamento do programa de avaliação do desempenho motor.